Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Culto da restituição é o culto das bênçãos. Toda quinta-feira tem alguém aqui para falar de algo que Deus tem feito na sua vida. E esse é o nosso Deus. Parabéns, irmã Altenísia, pela campanha. 30 dias. Não é para todo mundo, não. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Ser breve. Juízes capítulo 7 conta a história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Até as crianças conhecem essa história. Conhecem a história de Gideão. Foi lida esta semana. Gideão e os seus 300. O que Deus fez através da vida daquele homem. Mas apenas o verso 9 diz assim: E sucedeu, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te, desce ao arraial, porque tenho dado os teus inimigos nas tuas mãos. Eu quero falar hoje de inimigos que nos aprisionam, nos escravizam, e as estratégias que Deus dá ao seu povo para vencer e acabar com a escravidão. Quando nós voltamos um capítulo, no capítulo 6, nós vemos que o povo de Israel ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, e os midianitas foram lá e escravizaram aquele povo. Todas as vezes que nós, assim como o povo de Israel, damos legalidade ao inimigo, abandonamos a Deus, Deus permite que nós sejamos escravizados. Mas, no capítulo 7, aparece também Gideão. E quando Deus chama a Gideão, ele está trabalhando, ele está ali malhando o trigo no lagar, porque Deus tinha dado uma estratégia para ele. No capítulo 6, diz que os midianitas vinham sobre o povo de tal maneira que eles empobreceram. Todas as vezes que eles tentavam se levantar, aquele povo vinha e massacrava o povo de Israel. Isso pode acontecer comigo e com você. O inimigo que só você conhece, aquele, posso até dizer assim, pecado de estimação que você cultiva, às vezes você tenta se libertar dele, tenta romper para poder se sentir melhor, para ser um cristão melhor, mas ele vem com mais força e te abate. Então Deus, ele levanta Gideão. Ele estava, como eu disse, estava ali trabalhando. Ele, na sua pequenez, ele já querendo se acovardar, diz que ele era o menor, disse que ele era o mais pobre, que a sua família era o mais pobre dali da região de Israel, mas Deus viu nele também coragem para poder resgatar o seu povo. E a primeira lição que eu tenho para você nesta noite, se você quer vencer aquilo que está te aprisionando, aquilo que está te impedindo de romper, te impedindo de ser um cristão melhor, não seja covarde. Quando nós lemos o versículo 2 e 3 do capítulo 7, que Deus começa ali a dar a estratégia para Gideão, e ele chama uma grande multidão, junta 32 mil homens para poder guerrear contra os medianitas. A primeira coisa que Deus fala para ele assim: olha, sussurra no ouvido do povo e fala para que aqueles que são covardes e medrosos irem embora. Você não pode ser um covarde. Deus não trabalha com covardes.
Deus sabia que no momento certo da batalha, aqueles homens ali, eles iriam retroceder. Não iriam ajudar, não estariam atacando, estariam vendo os seus amigos sendo feridos, mas eles não teriam coragem para agir. Da mesma forma, se você se sente escravizado, você precisa se levantar e ter coragem. Salmo 34 diz: busca o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então eu quero dizer para você hoje, se você se sente sem coragem, você veio no lugar certo, porque você veio buscar o Senhor, veio buscar a face do Senhor, e hoje Ele vai te responder, vai te livrar de todo o mal, e vai te enxertar coragem na sua vida. Quando nós olhamos para o nosso inimigo, como Israel olhava, via que ele era maior. Talvez aquilo que te oprime, talvez aquilo que te deixa para baixo, seja um pouquinho maior que você. E isso te faz se acovardar. Mas 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele te deu o poder vem dEle para suplantar este inimigo, o amor vem dEle e o autocontrole. Porque o medo que nós sentimos é falta de conhecimento. Para que você enfrente este inimigo, você precisa de autocontrole. Você pode até ter medo, um pouco de medo, mas você precisa confiar no Deus que vai te dar poder, no Deus que derramou do seu amor sobre a sua vida, para que você possa enfrentar. Então, outra coisa, não é na multidão que Deus vai agir. Às vezes você pode contar o teu problema para muitas pessoas, mas elas também serão covardes e deixarão você seguir a sua vida sem te ajudar. Então confie naquele que te dá coragem. No versículo 4, uma outra coisa para que você vença este inimigo que te abate. No versículo 4 e 5, depois de ter eliminado os fracos e os medrosos, Deus ele dá mais uma estratégia para Gideão. Ele fala o seguinte: Gideão, pega esse restante, esses 10.000 aí que sobraram, manda eles lá no rio. Aqueles que beberem a água com a mão, você separa. Aqueles que se ajoelharem para tomar água, você também separa. Outra coisa, você não pode se distrair. Quando você se propor a combater este inimigo que está te escravizando, que você quer ser um cristão melhor, você quer servir melhor a Deus, você quer sentir a presença de Deus de uma maneira mais profunda, mas isso te impede, não se distraia. A técnica e a estratégia que Deus utilizou foi o seguinte: quando um guerreiro ele está no campo de batalha, ele não pode se distrair. Então, ele deveria pegar a água olhando para o seu inimigo. Aquele que abaixou a cabeça, se distraiu, ele poderia ser morto na batalha facilmente. Quando você estiver de frente a frente com o seu inimigo, você jamais poderá se distrair. Você é um soldado treinado. E 1 de Pedro 5 diz assim: estejam atentos, tomem cuidado, pois o seu grande inimigo, o diabo, anda como leão rugindo à sua volta, procurando a quem possa tragar. Então nós não podemos dar mole para o diabo. Nós não podemos abaixar a nossa cabeça para o diabo. Nós temos que estar sempre vigilantes, atentos, em oração, para que quando ele estiver à espreita, você possa, enfim, atacar. Não se distraia. Não se distraia, esteja sempre vigilante. Quando você menos pensar, abrir uma brecha, ele pode te derrubar novamente. E tudo que você começou a construir, toda a caminhada que você começou a trilhar novamente com o Senhor, pode ir de água abaixo. Todas as vezes que um juiz se levantava, Deus restaurava o povo, mas quando aquele juiz morria, como aquele vigilante morria, o povo novamente se descambava para outros deuses.
O terceiro item, para que você vença este inimigo, conheça ele. Conheça ele de dentro para fora. Primeiro você precisa conhecer aquilo que te aprisiona. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Você precisa conhecer de onde vem a sua depressão. Você precisa conhecer de onde vem a sua ansiedade. Eu tenho tal vício, eu não consigo me libertar dele. Você precisa conhecer qual é o gatilho deste vício. Saiba que tem outras pessoas na mesma situação que você. Você não está sozinho. Tem outras pessoas com o mesmo problema que você. Outras pessoas que conseguiram vencer, e você precisa ver quais são as estratégias que ela utilizou. 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com espada, uma lança e um dardo. Ou seja, Davi já conhecia as armas que aquele inimigo iria enfrentá-lo. Davi já estava indo para aquela batalha sabendo quem iria enfrentar. E como ele iria enfrentar, que ele diz: eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, para que você possa atacar este inimigo, você também precisa conhecer as suas armas, conhecer quem está contigo, e conhecer e saber que ele é maior que tudo e maior do que este problema que você está passando. Pois nós não lutamos contra os inimigos da carne, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo das trevas. Então não adianta você tentar vencer pelo teu braço. Peça ajuda do alto. Converse com quem precisa conversar. Exponha o teu inimigo para quem pode te ajudar. E talvez essa pessoa com que você possa conversar, ela vai te mostrar as melhores estratégias para você vencer ele. Porque Deus deseja que você ultrapasse as barreiras. Deus quer te fazer próspero, assim como Ele fez com Israel. Quarto passo, no verso 16, Gideão ele diz assim: e repartiu os 300 homens em 3 esquadrões. Ele deu de cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas acesas. Quando você resolver enfrentar o inimigo, quando você conhecer o que é o seu inimigo, quando você orar a Deus e pedir a estratégia certa para vencer este inimigo, Ele vai te dar a estratégia. Aquele povo estava totalmente reunido lá, os midianitas. E no seu coração ainda Gideão tentou duvidar, ainda que Deus daria a vitória. E Deus fala assim: olha, desce lá no arraial. E quando ele desce, ele escuta os seus inimigos contando um sonho. E um deles mesmo lá revela a interpretação do sonho e diz: o Senhor nos entregou nas mãos de Gideão. E Gideão dá essa estratégia para o povo: olha, vocês vão levar as tochas, vocês vão levar os cântaros. E eles pegaram aquele povo ali de surpresa, eles estavam dormindo, era meia-noite, 1h da manhã. E eles chegaram fazendo o quê? Barulho. Quando eles quebram os seus cântaros, todos ao mesmo tempo, e acendem as suas tochas, aqueles inimigos ali atordoados começam a imaginar que havia um grande exército para cima deles. E ali eles ficam confusos e começam a se matar um ao outro e a fugir. Peça a Deus, Ele vai te dar a estratégia necessária para que você possa, enfim, se libertar. Salmos 144:1 diz: louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina as minhas mãos para a guerra. O Senhor, Ele treina os seus soldados. Aqueles que desejam ser adestrados pelo Senhor, precisam entender a palavra dEle. Precisam manejar bem
a Bíblia. Preciso entender que ela é o escudo e nela tem as melhores estratégias para que o homem possa vencer o seu pecado. Adestra os meus dedos e me dá habilidade para a batalha. Ele vai te dar habilidade. Ele vai te adestrar, mas você precisa deixar Ele agir na sua vida. Você precisa deixar com que Ele te treine. E como é que Ele vai te treinar? Usando a sua fé. Todas as vezes que você usar a sua fé, todas as vezes que você deixar Ele te dar a melhor estratégia e utilizar, confiar nele, você vai vencer. Quando Deus falou para Gideão essa estratégia aqui, ele poderia muito bem questionar. Pô, mas Senhor, mas eu vou usar somente uma tocha e um cântaro, sendo que eu tenho aqui lanças, espadas. Confie no Senhor Jesus, confie na estratégia que Ele tem para te dar. Aceite, a melhor estratégia é a dele. Ele é o único general que nunca perdeu uma batalha, então Ele tem o melhor para te instruir. Para vencer, não há outro caminho a não ser a santificação, a autodisciplina e a leitura da palavra e a perseverança. Porque pode acontecer de você tentar vencer aquele inimigo e de primeiro você não conseguir, mas através da santificação, quando você botar e propor no seu coração se santificar, se separar, ter autodisciplina, que foi o que a gente leu aqui na leitura bíblica, que é negar a si mesmo, se debruçar na Bíblia e pedir a Deus perseverança para que todos os dias você consiga vencer aquele leão. Ele vai te ajudar. A nossa guerra, ela é espiritual. E há pessoas que querem lutar guerras novas com armas antigas. Os tempos de hoje existem armas novas. É por isso que Jesus nos deixou em Efésios 6 a sua armadura. Não tente lutar as guerras de hoje com a arma que Davi utilizou lá, uma funda. Porque a batalha de hoje é pior do que a de antigamente. E hoje eu te convido a colocar a armadura de Deus, para que você possa, enfim, vencer esta guerra. Venha comigo e coloque primeiramente o cinturão da verdade. Reconheça que você tem um inimigo que você não consegue vencer sozinho. Diga a verdade para o Senhor. Diga hoje: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo vencer sem Ti. Diga a verdade. Utilize a couraça da justiça. O homem, a justiça fala de que a couraça da justiça fala de um Deus que justifica aqueles que possuem pecado, mas se arrependem. Seja um pecador, você é até um pecador, mas se arrependa diante dele todos os dias. Saiba que Ele é o único que pode te perdoar os pecados. E como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Nessa armadura, para que você possa vencer, calce os seus pés com o Evangelho da paz. Aquilo que o mundo mais deseja é paz. Quando nós calçamos os nossos pés com o Evangelho da paz, nós estamos pedindo a Deus: Senhor, guarda o meu caminho, aonde eu for caminhar, aonde eu for trilhar, que eu vá contigo, que o Senhor vá na frente, me mostrando onde tem os buracos, me carrega no colo, Senhor, se for preciso, mas não deixa os meus pés vacilarem. Leve este Evangelho a todos que precisam de paz. A paz que você possui, a paz que excede todo entendimento, a paz que Ele nos dá, você precisa oferecer ao mundo aí que está necessitando de paz. Na nossa armadura não pode faltar o escudo da fé. A sua fé
é a defesa contra os seus ataques diários. É a fé que fortalece a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você vir até a igreja para adorá-lo. Sem fé é impossível você reconhecer que Ele faz maravilhas, que Ele é bom, que Ele realiza. Tudo isso nós conseguimos enxergar somente através da fé. E é Ele que coloca a fé dentro de você. É o escudo. É ela que vai fazer você se proteger dos ataques, das heresias. Porque a fé, quando ela está aumentada, quando você tem certeza daquilo que você acredita, pode vir todo o vento de doutrina, pode soprar daqui para lá, de lá para cá, mas você permanece firme no Senhor Jesus. Você precisa proteger a sua mente. E para isso, você precisa utilizar o capacete da salvação. Você foi salvo por Deus. No dia que você levantou a sua mão, reconheceu que Ele é a sua salvação, reconheceu que sem Ele você não pode nada, Ele vai manter a sua mente e o seu pensamento guardado. Como diz lá no livro de Filipenses, nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Mantenha o seu pensamento no céu, mantenha o seu pensamento na eternidade, mantenha o seu pensamento nos Deus da sua salvação, e Ele vai te ajudar a vencer este inimigo que é um pouco maior que você, mas com a ajuda dele você vai vencer. Mas para a gente terminar, toda armadura ela precisa de uma arma de ataque, que é a espada do Espírito. A Bíblia é a maior arma para vencer os inimigos. Mas como toda arma, você precisa manejar bem. Você precisa conhecer a arma que você está utilizando. Você precisa conhecer a profundidade e o alcance que ela possui. Ela possui 66 calibres. Ela penetra no mais profundo. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Aonde você não consegue enxergar, ela vai penetrar. Aonde você não consegue chegar, ela vai chegar. Porque ela é a única capaz de quebrar as cadeias. Porque, como Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para resgatar o homem do pecado. Permaneçam firmes. Contra eles seja forte na fé. Lembre-se que os seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos que você. Ao redor deste mundo, tem pessoas que têm o mesmo sentimento que você está tendo aí agora. Mas Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de estiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele vai te restaurar. Ei, você pode sofrer aqui um pouquinho, mas Jesus vai restaurar você. Acima de tudo, Ele vai te sustentar e te fortalecer nos momentos de fraqueza. E vai colocar os teus pés sob um alicerce firme, porque Ele é a rocha em que nós estamos fincados. Amém? Levante-se, pois Deus te entregou o inimigo nas suas mãos. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus. Amém.